Seja bem-vindo à Travessia. Hoje, disponibilizamos para você a aula sobre estudos e leituras, dicas práticas para a sua vida, ministrada pelo professor Vitor Lúcio, nosso editor-chefe aqui da Brasil Paralelo. Você assistirá essa aula de forma gratuita em poucos momentos aqui em nosso canal do YouTube. Nesta aula, vamos explorar o significado de uma vida dedicada ao aprendizado, as técnicas para adquirir conhecimento de forma eficaz e como isso se relaciona com o aumento da felicidade e a expansão da nossa consciência. Vamos investigar como iniciar e manter um processo contínuo de aquisição de conhecimento que não só enriquece a nossa compreensão de mundo, mas também contribui para uma profunda sensação de realização pessoal. Engajar-se em uma vida de estudos abre porta para um universo de benefícios. Além de ampliar os seus conhecimentos de forma contínua, enriquece as suas interações sociais e aprimora a sua capacidade de tomar decisões bem informadas. Este constante processo de aprendizado aprofunda a sua compreensão sobre diversos temas, permitindo que você participe de discussões mais ricas e fundamentadas, o que é especialmente valioso tanto em ambientes sociais quanto profissionais. Esta aula faz parte do Despertar, a primeira trilha da nossa jornada educacional, a Travessia, que prepara você para os desafios e oportunidades à frente. Na trilha 2 de Travessia, nos aprofundamos em Entendendo o Problema, onde você ganhará importantes visões sobre questões complexas e contemporâneas. Já na terceira trilha, nomeada Enfrentando o Problema, traremos ferramentas práticas para aplicar o seu conhecimento na solução de desafios reais. No ano passado, mais de 6.000 alunos embarcaram conosco nessa jornada transformadora. Agora, abrimos novamente as portas para que você possa fazer parte da segunda turma da Travessia. Esta é a sua chance de fazer a diferença na sua vida e na comunidade ao seu redor. Esta é uma oportunidade imperdível para se tornar um aluno da Travessia e descobrir como uma jornada de aprendizado organizada pode trazer impacto na sua vida profissional e pessoal. E se você sentir que a Travessia é o caminho que você deseja seguir, as inscrições para a segunda turma estão abertas, agora com condições especiais. Mas lembre-se, essas condições são por tempo limitado. Após esse período, as condições especiais serão desativadas e você perderá os benefícios que ganha se assinar agora. Ou pior, se esperar muito tempo, poderá perder o período de matrículas abertas e ficar sem acesso à Travessia. Para liberar o seu acesso, basta tocar no primeiro link da descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. A nossa aula já vai começar. Recomendamos que coloque o YouTube na sua televisão, deixe o seu celular em modo avião e tome notas sobre os ensinamentos e dúvidas. Obrigado por sua atenção. A nossa aula começa em 5, 4, 3, 2, 1. Olá a todos, meu nome é Victor Lúcio, sou bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje atuo como editor-chefe de conteúdo no site da Brasil Paralelo. Nesta aula conversaremos sobre a vida de estudos e para além de técnicas de estudo nós vamos conversar sobre a relação da felicidade com os estudos, como começar a estudar. Preparei para a gente também um resumo do opúsculo sobre o estudo, que é o método de Hugo de São Victor. Tem um método para seguir nesses estudos e depois a gente finaliza com algumas regras de leitura que foram ensinadas por Mortimer Adler. Tudo bem? Para esse início, então, quando a gente pensa em educação, vida de estudos, eu preciso pensar uma outra coisa, que é o que é o homem. E ainda em uma outra, qual é a finalidade do homem? Porque já que a educação nos molda, já que a educação nos forma, eu preciso saber o que é o homem, quem sou eu e onde o homem deve chegar. Qual é a finalidade do homem? Qual é a minha finalidade? Porque quando eu for buscar educação, eu preciso estar bem orientado sobre quem eu sou e qual é a minha finalidade enquanto homem. O raciocínio da educação que pensa o que é o homem e pensa a finalidade do homem, ele contraria a típica instrumentalização da educação, que coloca sempre a educação voltada para passar em algum teste, voltada em algum aprendizado específico, desvinculado do ser.
É sempre para eu saber algo a mais, é sempre para eu fazer algo diferente, mas poucas vezes a gente pensa na educação como algo que me forma como ser humano melhor, como algo que me aproxima da felicidade. Eu preciso ser resumido nessa aula, então eu tenho que pular algumas etapas filosóficas e partir de um pressuposto. A finalidade do homem é aquilo que faz bem para o homem. A finalidade do ser humano é aquilo que o faz bem. É a busca da felicidade. E a felicidade, ela tem uma característica que é fixa. A felicidade, ela é um fim em si mesmo e não meio para outra coisa. Por exemplo, dinheiro é meio. Eu acumulo dinheiro para realizar outras atividades. Ele não é um fim em si mesmo, ou não deveria ser um fim em si mesmo. É um meio. Quando a gente pensa em felicidade, eu penso naquilo que me realiza, e uma vez realizado, assim, sendo feliz, eu não preciso de outra coisa. A gente não é feliz para ser outra coisa. Nós fazemos várias coisas para sermos felizes. Nesse caso, a felicidade está ocupando o estatuto de finalidade e não o de meio. Então, o objetivo do ensino, ele está atrelado a essa tremenda questão filosófica do que é a natureza humana e para onde o homem se direciona. E a gente vai pensar a filosofia da educação e a vida de estudos pensando na nossa realização própria. Santo Tomás de Aquino, um estudioso medieval, ele atrela o conhecimento do fim como sendo o ponto de partida da sabedoria. Conhecer a finalidade das coisas é começar um princípio de sabedoria. Se eu sei que a finalidade do homem é a felicidade, eu vou saber de onde partir para poder buscar essa felicidade de forma coerente. E a felicidade não diz respeito às coisas materiais, porque as coisas materiais são meios e não fins. Então eu preciso usar das coisas materiais para facilitar o caminho de busca da felicidade. Mas a felicidade mesma não é material. Os caminhos que me aproximam da felicidade não são materiais, então eu vou usar o conhecimento para favorecer os caminhos que me colocam mais próximos da felicidade. Então eu preciso estudar, eu preciso conhecer para encontrar uma educação que me liberte para essa busca da felicidade. Com isso, a gente passa dessa etapa de introdução e vamos além do saber uma especificidade, fazer uma especificidade para buscar essa educação mais completa, para sermos melhores e mais próximos desse caminho que favoreça encontrar a felicidade. Nós verificamos em nós o desejo de conhecer, algo que os outros animais não têm. Nós desejamos conhecer, e não desejamos conhecer qualquer coisa, nós desejamos conhecer o que é verdadeiro. Eu poderia perguntar a vocês, quem gostaria aqui de ser enganado? Quem gostaria de ser ensinado com um conteúdo mentiroso? Nós podemos observar no anseio do coração humano aquele desejo de conhecer a realização que se dá pelo conhecimento e por um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro. E é para isso que a gente vai estudar e a gente vai seguir essa inclinação. E a vida de estudos é que vai nos colocar no caminho de atender esse anseio. Então a vida de estudos não está desvinculada da nossa realização por isso. Estou batendo bastante nessa tecla, unindo vida de estudos com o atendimento ao anseio humano de busca pela felicidade, para a gente ver que a vida de estudos não precisa ser uma coisa chata, despregada da realidade, distante da vida. Na verdade, a vida de estudos nos coloca ainda mais enraizados na vida, nos faz ainda nos entendermos como mais encaixados na nossa história e ajuda a encontrar o sentido para a nossa vida. Nós temos um objetivo de vida. O ser humano busca um sentido para continuar existindo. Normalmente, não é um sentido material, porque as coisas materiais são meios. Elas apontam para algum desejo maior, para alguma outra finalidade. A vida de estudos nos ajuda, então, a encontrar, um caminho seguro para exercer o sentido da minha vida, a minha vocação, o meu objetivo de vida.
E aí a gente lida com uma coisa que é mista quando a gente começa a estudar. A gente lida com a conservação, já existe uma tradição de conteúdo que me antecede, já existe um patrimônio, então eu posso perguntar, o que os mais velhos têm a me ensinar? Isso é consultar a tradição. O que os mais velhos têm a me ensinar? E aí eu vou descobrir o que conservar. Só que ao mesmo tempo em que eu estou olhando para o que os mais velhos têm a me ensinar, eu olho também para a criação. Em que os mais jovens estão inovando? Assim eu não vou rejeitar a tradição e não vou rejeitar a inovação, a criação, as adaptações. Nós vamos trabalhar com essa dicotomia entre conservar e criar, sem ficar apenas com o que já foi feito e sem sermos revolucionários apenas. Mesmo com a tradição, temos aí esse grande arcabouço de conteúdo produzido pela história da humanidade. Eu fico com uma dúvida: o que fazer com esse conteúdo? Por onde começar? O que será que é para mim? Em qual ordem eu devo estudar? É como se eu tivesse todos os ingredientes de uma receita, mas não tivesse o passo a passo para poder elaborar aquela receita. Tenho tudo o que eu preciso para fazer um bolo, mas ninguém nunca me ensinou a fazer um bolo. Então não adianta eu ter só os ingredientes à minha disposição. Preciso de um mapa. E há autores que se dedicam em favorecer os seus alunos, há professores que se dedicam a favorecer os seus alunos com esse mapa, que é a receita para a gente conhecer. E aí a gente vai propriamente para a vida de estudos, e muita gente pensa que o estudioso é aquele que vai se fechar, às vezes de forma carrancuda, chata, pedante, e vai ficar simplesmente se dedicando à leitura, à escrita, e vai se esquecer de todo o resto, ou vai, pior, perder a vivência da realidade. Para essas pessoas que pensam que a vida de estudos é chata e desprendida assim, eu quero lembrar um conto de Chesterton. Existe um compêndio chamado A Loucura e as Letras, em que Chesterton fala que os loucos, em sua maior parte, eles estão dentro da biblioteca. Na biblioteca é muito fácil encontrar loucos. E por que Chesterton brinca com isso? Porque ele diz que os loucos estão lá lendo sobre a realidade em vez de vivê-la. Eles estão lendo sobre todas as coisas quando o mundo lá fora os convida. O estudioso, ele não está fechado naquilo ali para fazer da leitura a sua nova realidade. Ele está lendo para poder voltar para a realidade, participando melhor ainda dessa realidade que o cerca. Então ele lê e depois ele volta para o mundo e contempla o mundo com novos olhos, com os olhos de quem conheceu um pouco mais, de autores que o ajudam a olhar para as mesmas coisas, fazendo com que elas se apresentem como novas para eles. O estudo, ele também pode ser visto como um feliz suplemento a vocês que já têm uma atividade cotidiana, já têm um exercício de profissão. E aí o estudo vem como um feliz suplemento, aperfeiçoando a sua alegria em saber, a sua alegria em se descobrir enquanto um ser humano melhor, inclinado à felicidade, inclinado a um objetivo de vida, a uma vocação. O estudo, nessa condição de ser aquilo que nos eleva interiormente, vai completar a nossa atividade profissional cotidiana e a gente vai aprender a usar melhor o tempo livre. Porque muitas vezes a gente faz do ócio um momento que não nos engrandece, aquele lazer desprendido, que não acrescenta. E tem como fazer com que o descanso, com que o ócio, com que o tempo livre ainda seja melhor aproveitado, para que enquanto a gente descansa, para que enquanto a gente aprende, aquilo seja um deleite, para que seja aprazível. Só que o deleite dos estudos, a alegria e o prazer de conhecer e de se realizar, não nos exime do esforço, não nos exime da disciplina. Por mais que eu possa falar muito com você sobre vida de estudos, tem uma coisa que eu não posso fazer por vocês, que é criar disciplina.
quer encontrar um propósito para poder estudar. A gente precisa de um propósito. E aí você pensa, eu te convido a pensar. Hoje, qual é o propósito que atende a sua expectativa com os estudos? Estudar em vista de quê? Eu estou propondo um caminho do estudo como algo que favorece o encontro da felicidade, do sentido da vida, a busca por ser um ser humano melhor, um ser humano virtuoso. Mas você precisa meditar sobre qual é o seu objetivo de vida, definir como um propósito e aí sim exercer a disciplina para poder se concentrar, ter foco e separar recortes de tempo em que de fato você vai se sentar para estudar. Não tem mistério essa parte. A gente precisa disso para poder levar o nosso tempo livre. Um grande professor brasileiro, José Monir Nassé, ele fala que a educação ela anda junto com a liberdade da autoeducação. Quanto mais livre você é para estudar, mais eficaz o aprendizado. Porque hoje estamos acostumados com estudos pré-determinados e é sempre aquela coisa, eu sou obrigado a estudar isso, eu tenho que estudar isso para passar nessa prova, eu tenho que estudar isso para ficar bem na sociedade, eu tenho que estudar isso para obter tal coisa. Mas vocês já pararam para perceber que aquilo que vocês se sentem inclinados a estudar livremente é esse tipo de conteúdo que mais fica na memória e mais satisfaz? Então a liberdade acompanha, né, a qualidade da autoeducação. Você precisa tomar a decisão de livremente estudar. E estudar envolve também fazer um recorte desse patrimônio histórico para, diante desse patrimônio histórico, você escolher em que você quer se aprofundar. Mas a gente ainda conversa sobre isso. O estudo, da forma como estamos conversando, não fica deslocado da realidade. Nós percebemos pelos sentidos. Depois que eu percebo pelos sentidos, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu estudei de forma geral, fica sob a custódia da memória. Às vezes nós vemos a memória demonizada, a memória atacada. Não, eu não quero que você memorize como se memorizar fosse ruim. Como se memorizar fosse ruim para os estudos. Na verdade, o que você recebeu pelos estudos, o que você recebeu pelos seus sentidos, fica sob a custódia da memória para que depois você medite sobre aquilo e faça com que a aplicação se dê na experiência, na realidade. E assim a gente une estudo e vida. Para o estudo não ser uma coisa descolada da vida. Estudei, meditei, ficou sob custódia da memória, refleti sobre aquilo, ficou na minha mente e de repente eu posso aplicar na realidade e posso ver os meus hábitos mudando, ou eu posso ajudar alguém com aquilo que eu aprendi. Eu posso me ver transformado na vida, nas ações diárias com aquilo que eu aprendi. Isso é vida de estudos. Parece que não, mas a vida de estudos traz toda essa modificação no ser. E aí vocês podem me perguntar, como começar? Nós conversamos sobre o tamanho do patrimônio que existe antes de nós. Há muitos autores falando sobre todo tipo de tema. Por onde começar? E por onde começar também, na minha vida, a estudar. Por onde começar? Como que eu vou colocar na minha rotina? Como é que eu hoje vou dar um ponto de partida, né? Vou iniciar essa minha trajetória estudando, sem considerar essa parte pedante, parte chata. Não é dessa que a gente está falando. Começa com uma decisão. Como eu disse, relembrando a frase do professor José Monir Nassé, a educação está unida à liberdade e você livremente precisa decidir. Nenhum professor poderá fazer isso por você. Uma vez tomada a decisão, vem a disciplina com um propósito, que é o desejo de uma vida mais bem vivida. E então, precisamos fazer uma coisa. O professor Olavo de Carvalho deu nome a isso como sendo mapa
da ignorância. O mapa da ignorância é o meu ponto de partida porque eu preciso saber o que eu não sei. Preciso dar nome. Eu preciso um dia parar e fazer uma lista das coisas que eu penso que sei e das coisas que eu não sei e gostaria de saber, ou das coisas que eu sei pouco, gostaria de saber melhor. E no mapa da ignorância existe um ponto fundamental. Quando eu listar as coisas que eu sei, eu tenho que dar um passo além e pensar o grau de confiabilidade das informações que eu reuni. Nós já temos convicções. Alguns conteúdos nós pensamos que já sabemos. Qual é a investigação honesta que eu devo fazer? Qual é a origem do conhecimento que eu tenho? Qual é a confiabilidade da informação que eu reuni até agora? Talvez você descubra que não tem fontes confiáveis. E aí você precisa recomeçar os seus estudos sobre um tema que você pensava dominar. Você até hoje pode ter emitido opiniões rasas. E no mapa da ignorância e na averiguação das fontes, você descobre que tem como sair dessa rasura e alcançar mais profundidade, alcançar uma base melhor. E aí, como alunos, tendo o mapa da ignorância, tendo em mente o meu objetivo, o meu propósito de vida, eu preciso treinar algumas coisas. E a primeira coisa que eu preciso treinar é leitura. Nós estamos acostumados a muita velocidade por causa das redes sociais. Tudo é muito dinâmico, tudo recebe muitos estímulos, os textos são curtos, eu leio com velocidade, o estímulo muda. As pessoas, em geral, estão apresentando uma dificuldade maior em ficar mais tempo lendo, olhando para uma página em branco com letras pretas. Só sintetizando. Eu preciso voltar a treinar leitura, voltar a treinar um tempo maior de leitura. E aí cada um vai, no seu objetivo, definir um tempo. 30 minutos? 50 minutos? 1 hora? Você vai definir o seu tempo e vai voltar a treinar leitura. Ainda nessa aula a gente conversa sobre por quais leituras começar e técnicas de leitura. Depois, temos que voltar a treinar a escrita. Inclusive, autores como Mortimer Adler recomendam que, enquanto você lê, você exerça a escrita. É bom anotar no livro, quem não gosta de anotar no livro, tem um caderno para anotar no caderno enquanto lê. É interessantíssima essa ligação da leitura, né, que exige uma certa atividade, um nível de atividade, de consciência de atividade, e da escrita, que ainda aumenta esse nível de atividade, de consciência sobre o que você está lendo. É preciso treinar a audição. Ouvir mais do que falar. O aluno precisa ouvir. O aluno precisa ouvir o maior número de mestres que ele puder. Depois, um dia vai chegar a vez do aluno falar. Mas hoje também notamos pessoas ansiosas em falar, sendo que não ouviram o suficiente. Então a gente tem que treinar a audição. Estou passando aqui alguns treinos para o bom aluno, diante de um professor ou na autodisciplina. Leitura, escrita, audição e aí sim, no último lugar, a fala. Falar é importante porque quando você verbaliza o que você está aprendendo, você descobre se realmente entendeu. Quando você pronuncia, tenta resumir, tenta dizer com as suas palavras o que você está lendo, você descobre se de fato entendeu ou não. Porque às vezes você está lendo, acha que está entendendo, na hora que você vai falar, trava. Então não estava aprendendo direito. Convido vocês a esse treino então. Treino da leitura, treino da escrita, treino da audição e treino da fala. Outro elemento é fundamental, nós temos que retornar à gramática. Sim, temos que retornar à gramática da língua portuguesa. Aumentar o vocabulário.
vai facilitar entendermos os autores com as suas frases mais complexas, vai facilitar a relação de conteúdo, ter mais vocabulário. Uma pessoa com menos vocabulário, ela articula menos o pensamento. Com mais vocabulário, articula melhor. É por isso que às vezes elas precisam da ajuda de um ouvinte que a ajude a explicar o que ela está sentindo. Muitas pessoas sentem muitas coisas e não têm palavras para expressar o que estão sentindo. A gente precisa aumentar o vocabulário e ter mais familiaridade com a nossa própria língua para poder melhorar essa habilidade. Vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a nos expressarmos. Outra coisa que é recomendável para o aluno iniciando a sua vida de estudos: ter cultura geral. Ter aquele famoso conhecimento geral de contexto. Qual que é o nosso contexto? Qual é o contexto em que você está inserido? Quem de nós saberia falar sobre a própria cultura, sobre a própria tradição, sobre a própria história, sobre os grandes nomes que estão no nosso passado e que construíram uma civilização que nos permite estar aqui hoje falando sobre as ideias atuais, com os propósitos atuais, com os benefícios, com as vantagens e desvantagens atuais? Cultura geral, um pouco do resumo do patrimônio da história da humanidade. Nesse sentido, a travessia como um todo da Brasil Paralelo ajuda, porque uma das finalidades da travessia é justamente oferecer cultura geral, com vários professores, com vários temas que o Brasil Paralelo considera essenciais. Então, essa busca por cultura geral vai nos ajudar e muito. E a busca pela cultura geral vai nos dar a primeira pista de como escolher as primeiras leituras. Aqui é fundamental eu já perceber, perscrutando a mim mesmo, eu já perceber qual é um tema com o qual eu tenho afinidade, ou um autor. Qual assunto você gostaria de estudar? Qual autor você gostaria de estudar? Uma vez respondido qual o tema e qual o autor, qual é a escolha de leitura? Aquelas que são compêndios, aquelas que são introduções àquele tema, introduções àquele autor. Os compêndios costumam reunir fonte primária e secundária, os principais comentários, um resumo da obra, um panorama, um mapa da obra daquele autor, ou os desdobramentos daquele tema que eu escolhi. Então, quando você eleger um tema ou eleger um autor, você vai poder escolher, como princípio, os compêndios, os resumos. E nos compêndios e nos resumos estarão as dicas das próximas leituras, porque lá vai ter bibliografia, vai ter citação de outros autores. Então, a partir de um compêndio, a partir de um resumo, a partir de uma obra de introdução, você vai descobrir caminhos para se aprofundar. Participe da segunda turma da Travessia. Condições especiais por tempo limitado. Clique no primeiro link da descrição e garanta sua vaga. Isso é ir compondo a vida de estudos. E vejam como não precisa ser desagradável. Nós estamos falando de um tema escolhido por você, de um autor escolhido por você, num tempo que você determinou na sua rotina. A única coisa que você precisa fazer é ter disciplina para poder honrar com o seu propósito e cumprir essa rotina. E aí sim, ter o deleite, ter a alegria, ter o prazer de conhecer mais sobre aquilo e ver essa mudança acontecer na vida. Outra coisa que o aluno iniciante pode fazer é alternar entre foco que é a especialidade, e a vastidão do conhecimento geral. Ao mesmo tempo em que você se especializa em uma coisa, é bom ter algumas janelas para poder tornar o conteúdo mais abrangente. É bom ter algumas janelas que te permitam continuar aumentando a carga da cultura geral, porque isso te permite fazer mais relações com aquilo que você escolheu ser especialista, com aquilo que você elegeu como principal.
Quanto mais você expande a cultura geral, mais você consegue ver o seu tema presente em outras áreas. Mais você consegue fazer conexões, relações. Justamente nesse caminho você escolhe, tá? Eu quero ser especialista em um tema. Mas você pode fazer uma outra coisa. Existe um problema intelectual que me incomoda e eu quero descobrir a resposta a esse tema. Então você vai escolher os compêndios e os autores e os livros introdutórios que falam sobre aquela questão que te incomoda. Ah, eu quero saber o que os autores falam sobre a existência de Deus. Então eu vou lá ler o que aqueles autores dizem, argumentos a favor da existência de Deus, argumentos contrários à existência de Deus. Ah, eu quero saber o que aconteceu naquele período histórico. Eu quero saber determinada filosofia de Nietzsche. Eu quero entender, enfim, você pode escolher resolver um problema intelectual e ir atrás daqueles que se dedicaram a isso antes de você. Você pode escolher ser íntimo de um autor. Aqui a mudança é, em vez de você ser especialista em um tema, e ao buscar a especialização em um tema, você encontra vários autores falando sobre aquele tema. Do outro lado, você escolhe um autor e esse autor vai falar sobre um número X de temas e aí você vai ser, eu quero ser especialista em Platão, quero ser especialista em Santo Agostinho, quero ser especialista em Hannah Arendt. Então você pode ser um especialista, você pode escolher resolver um problema intelectual, você pode ser íntimo de um autor e junto disso tudo você pode estudar para ser mais virtuoso. Você pode estudar para melhorar a vida, para poder melhorar as decisões que você toma na vida, para poder melhorar a sua percepção de sentido da vida, que é o que volta para o início da nossa aula, a relação de vida de estudos com a busca pela felicidade. Quando começamos a ver todas essas estruturas, aqui nós temos a relação do estudo com a qualidade de vida para quem olha, né, intrinsecamente para o próprio ser. Vejo a necessidade de uma disciplina. E já que eu estou falando de estudar para ser melhor, mesmo com conhecimentos específicos, e já que eu estou falando de disciplina, faz parte dos estudos o ordenamento da alma. Padre Sertilanges é que fala sobre isso com maestria. Eu preciso ordenar a minha alma para poder estudar bem e aproveitar bem o conteúdo estudado. Eu preciso saber dar nome aos meus sentimentos. Me conhecer mesmo. E uma vez que eu dou nome aos meus sentimentos, raiva, tristeza, ira, inveja, uma vez que eu dou nome aos meus sentimentos, eu preciso exercer um controle racional sobre eles. É aquela velha história da filosofia de que é a razão que controla as paixões. Porque eu vou precisar disso para exercer a disciplina nos estudos. Eu vou precisar disso para fazer as interpretações e as reflexões. E eu vou precisar disso para poder depois explanar aos outros. Eu preciso também ter muita clareza do meu código moral. Quando eu me disponho a estudar e me disponho a ordenar a minha alma, né, quais são os limites que eu não vou passar? Por que eu falo sobre isso? Porque quem estuda querendo conhecer a verdade precisa estar disposto a mudar de ideia. Hoje nós vemos pessoas que começam debates e o debate termina com cada um mais convicto da própria posição, sem nem ter realmente prestado atenção no que o outro tinha a dizer. E a busca sincera pela verdade não está comprometida a uma resposta pré-determinada. Eu não posso colocar, né, as minhas pretensões acima das descobertas. Um estudo sincero pela verdade me coloca numa posição em que eu, diante da descoberta, mudo, caso, né, eu estivesse numa situação de erro. Por isso é preciso ordenamento de alma, porque isso vai trazer humildade.
aproveito o tema da humildade para apresentar a vocês um resumo do que é o método de Hugo de São Vítor. E a primeira coisa que ele pede ao estudante, ao aluno, é a humildade. Ele elenca 3 coisas. Não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escrita. Não tenha como vil nenhuma ciência, nenhuma escrita. Não se envergonhe de aprender com ninguém. Você vê que a abertura humilde ao conteúdo. Depois você filtra. Mas não tenha como vil ciência alguma, escrita alguma, não se envergonhe de aprender com ninguém, e quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Porque a vaidade pode nos levar a isso. Alcançar uma determinada ciência e começar a desprezar aqueles que não sabem o que eu sei. O próximo passo, como eu disse, buscar a verdade em primeiro lugar, acima das próprias ideias pré-concebidas. E aí vem as 3 coisas necessárias ao estudante, fora esses 3 caminhos de humildade. Quanto à natureza, diz Hugo de São Vítor, que facilmente o aluno perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. O que eu estou fazendo aqui? Lendo com atenção, ouvindo com atenção, recebendo conteúdo. 2, no exercício. Cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. É a parte em que eu vou começar a aplicar. Eu preciso meditar aquilo que eu estudo. 3, na disciplina, que vivendo louvavelmente componha os costumes com a sua ciência. Então assim a gente compõe as características da humildade do aluno com a atenção na recepção, o exercício e depois os costumes. Viver louvavelmente conforme a ciência adquirida. Para isso, o Hugo de São Vítor ele apresenta um método, qual seja, já que você resolveu estudar, é muito interessante que você não perca o que você estudou. É muito interessante que você retenha o que foi estudado. Então, como estudar e manter, o aprendizado? Aqui entra uma forte defesa da memória. Ela fortificada nos ajuda a meditar sobre o conteúdo. Mais importante do que a aula é o que eu faço depois da aula. O primeiro passo do método de Hugo de São Vítor é o pensamento mesmo. Fortalecer o pensamento, o exercício do pensamento. Exercer o intelecto, colocar ele para trabalhar, colocar ele para pensar. A leitura faz isso. Eu preciso como que o exercício do intelecto é o pensamento. Então eu preciso propiciar o que pensar. Preciso ler, preciso ter contato com conteúdos, contato com ideias, contato com autores. Voltamos então à memória. Exerço o meu pensamento, leio, exercito o meu intelecto e aí, com auxílio da memória, eu mantenho o meu aprendizado sob custódia. Eu mantenho o meu aprendizado comigo para dar o segundo passo. O primeiro passo do método é o pensamento, o segundo passo do método é a meditação. Eu medito sobre o que eu aprendi. Eu preciso de um tempo para pensar sobre a minha leitura. Eu preciso remoer aquilo ali. É como um ruminar do conteúdo, um ruminar da matéria. Eu preciso permitir que o meu intelecto se dedique e detenha naquele conteúdo novo. Isso vai trazer benefícios. A meditação, ela investiga a causa, a origem do que eu estou estudando, o modo, a utilidade, a finalidade das coisas. Então, meditando, eu vou fazer descobertas do que antes era obscuro. Eu vou conseguir melhorar a explicação, melhorar a profundidade do que eu aprendi, fazer novas relações, novas conexões, unir áreas do conhecimento.
Isso é possível por meio da meditação. Ela reconduz o pensamento a explicar o obscuro, a buscar o que ainda está oculto. Eu medito, descubro, e aí, junto a memória me permite depois usar o conteúdo para meditar. E meditando, eu favoreço com aquele conteúdo permanecer na memória. E assim, eu vou estudar e reter o que eu estudo. Agora, se eu ficar só lendo página, passando página, se a minha intenção é chegar ao final do livro, em vez de aprender, eu vou fechar o livro e não vou me lembrar do que li. E aí nós encontramos um problema no modo de estudar. E é isso que esse método resolve. Pensar, exercer o pensamento, depois meditar. A terceira etapa, infelizmente, a gente não pode explicar com detalhes nessa aula, devido à abrangência dela, mas eu vou deixar como citação para que depois vocês pesquisem, que é a contemplação. Para falar sobre a contemplação, eu tenho 2 citações do próprio Hugo de São Vito para poder passar, e aí fica mais claro como ela eleva a qualidade da meditação. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma, de coisas que existem em si de modo amplamente disperso. Aquilo que está disperso, a contemplação reúne numa visão só. É como se eu tivesse um grande quadro, um grande mosaico na minha frente, só que eu não enxergo as peças do mosaico, eu enxergo a figura completa. O estudo me ajuda a ver cada peça, cada parte, cada etapa do mosaico. A meditação me ajuda a ir brincando, de olhar mais na figura desse mosaico. A contemplação me apresenta, de forma nítida, de uma vez, aquela ideia, aquele conhecimento, aquele conteúdo. Uma outra que ainda deixa isso mais claro. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência, a qual, já possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta. E isso de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Como estamos fazendo uma introdução à vida dos estudos, eu reservei para esse bloco final da nossa aula um retorno à primeira necessidade que nós temos que atender, que é a da leitura, e que é um problema que nos atinge. E para nos ajudar com a leitura, eu escolho consultar Mortimer Adler e recomendo a leitura de Como Ler Livros, que é a obra dele para ensinar a ler. Parece uma coisa muito simplória. Eu já sei ler. Por que alguém escreveu um livro gigantesco, um livro enorme? Por que alguém escreveu um livro tão grande para me ensinar a ler? Foi alfabetizado. Eu já conto para vocês. Nós temos dificuldade em ler, entender e nos lembrar do que lemos. Eu leio e não lembro, leio e não entendo. Então temos um problema aí que a gente precisa resolver. E Mortimer Adler elenca 4 tipos de leitura. Nós vamos falar sobre somente 2 delas de forma resumida. A primeira leitura é a elementar. Essa é a que a gente tem. Essa leitura elementar é a do alfabetizado. Quem tem a leitura elementar consegue responder a seguinte questão: o que diz a frase? Ele decodifica letras, palavras, frases. Mas decodificar a frase, ler aquele conteúdo, não significa entender e não significa que você vai se lembrar daquele conteúdo. Temos a leitura inspecional, que é simplesmente lançar um olho sobre a obra e descobrir o tema principal que ela aborda. É fazer o máximo no mínimo de tempo. Sugar daquela obra o máximo de conteúdo no menor espaço de tempo que eu conseguir. É uma inspeção apenas. No terceiro método de leitura, tipo de leitura, a leitura analítica, essa sim, ela é intensa, ela é completa, é sobre ela que eu vou me deter aqui. Ela é lenta, ela é para mastigar o conteúdo, digerir aquele conteúdo e fazer com que ele fique na memória. Ela é para garantir que você entendeu o que leu. E por fim, a sintópica, que promove um diálogo entre autores. Eu leio vários autores e depois penso, como é que seria uma roda de conversa com todos esses autores? Eu conduzirei esse bate-papo deles. Por ter lido cada um, na leitura sintópica eu farei com que eles conversem entre si.
Como é que seria a reação de cada um à ideia do outro? Concordariam ou discordariam? Essa é a leitura sintópica. Mas vamos falar rapidamente sobre a leitura inspecional, porque ela pode nos ajudar muito. Ler inspecionando é ler como um detetive. A gente precisa otimizar o tempo. Eu estou falando com pessoas que já têm uma rotina, já têm uma profissão, e elas precisam, né, de otimizar o tempo. Então, você não precisa perder tempo com uma obra ruim. É bobagem isso de querer chegar ao fim do livro para falar, cheguei ao fim do livro. Se ele está ruim, pare na metade, pare no início. Aliás, descubra antes se ele vale a pena ser lido. Inspecione o livro. Examine a folha de rosto, o prefácio, o sumário, leia o índice, a contracapa, a sobrecapa, examine os capítulos, vai lá. Aí um capítulo, outro chama atenção, já olha o que tem naquele capítulo. Lê um pouquinho do final, da conclusão. Não estou falando de ficção, não é para estragar uma narrativa, não é para dar spoiler. Estou falando de conteúdo, de conhecimento. Então olha lá um pouquinho a conclusão, vê se tem o que você quer, dá uma olhada na introdução, lê as primeiras páginas. O importante aqui é só você saber sobre o que o livro aborda. E aí você decide se ele vale a pena a leitura dedicada ou não. Você pode fazer isso com 10 livros. Tem que 10 livros, inspeciona os 10. Depois que você inspecionou aquele tanto de livro, você decide, tá, este é o meu eleito. É por ele que eu vou começar. E aí vem a leitura analítica. Para a leitura analítica, eu recomendo que vocês tenham em mente 4 perguntas. Aliás, Mortimer Adler recomenda essas 4 perguntas para a leitura exigente. O livro fala sobre o quê? Você tem que ser capaz de falar sobre o assunto do livro. O que exatamente está sendo dito? E como? O que exatamente está sendo dito e como? O livro é verdadeiro? Em todo ou em partes? Você precisa fazer um juízo sobre a sua leitura. O livro é verdadeiro? Em todo ou em partes? Também contrariando aquela tendência de ler só conteúdos com os quais já concordamos. Ou pensar que um autor sempre falará algo que gostamos, ou que concordamos, enfim. Então o livro é verdadeiro em todo ou em partes? E a 4ª pergunta eu acho genial. Mortimer Adler nos sugere perguntar, e daí? O que eu vou fazer com esse conhecimento? O livro fala sobre o quê? O que está sendo dito e como? O livro é verdadeiro em todo ou em partes? E daí? O que eu vou fazer com esse conteúdo? Como é que ele se aplica na minha vida? Como é que ele me ajuda a buscar a felicidade, encontrar o sentido da vida, ser um ser humano melhor? Se você ler um livro e não conseguir responder essas perguntas, você não extraiu o melhor do livro. Tem como extrair mais. E para isso, a gente se encaminha para o encerramento com algumas regras de leitura para facilitar os estudos. A primeira regra é, vou repetir, saber o que o livro diz antes de começar. Isso vai facilitar a memorização. Vai facilitar depois a meditação sobre o conteúdo. Expressar, regra número 2, expressar a unidade do livro em uma frase. Vou ser muito claro para vocês como Mortimer Adler é claro nessa obra Como Ler Livros. Se você não conseguir dizer com as suas palavras o que você leu, é porque você não entendeu. É próprio de quem entendeu conseguir dizer com as próprias palavras. 3. Como as partes do livro se relacionam entre si? São capítulos diferentes? São temas diferentes? São conteúdos diferentes? Como é que essas partes se relacionam apontando para uma unidade? Que é a unidade que você já manifestou no início. O livro fala sobre este tema. E agora, como é que as partes, cada uma na sua, colaboram para este tema? Olha que interessante essa pergunta que o autor propõe. Quais são os problemas do autor? Ele escreveu esse livro para resolver o quê? Se eu tiver isso em mente, eu vou ler como um detetive pensando, cadê a resposta a esse problema que ele quer resolver? Que problema ele quer resolver? Quais são as palavras importantes para esse autor? Quais são as palavras-chave para ele?
Tem palavras que ele vai destacar. E sabe como que a gente descobre palavras e frases que merecem destaque? Uma outra aqui, quais são as frases importantes? É uma outra pergunta. Eu procuro as palavras importantes e procuro as frases importantes. Quando eu uso outras palavras para explicar uma palavra, eu encontrei um conceito importante. Se ele diz uma coisa e depois ele passa várias páginas explicando aquilo que ele disse, eu encontrei ali algo que ele considera importante. Encontrei uma palavra-chave, um conceito. E autores que são grandes frasistas, há frases que são dignas de representar aquele autor, de representar aquela obra, de representar aquele capítulo. Então eu tenho que me dedicar a achar essas frases, que são frases que condensam num curto espaço muito conteúdo, que são as frases que depois ele vai ficar por várias páginas explicando. Às vezes o capítulo inteiro se dedica a explicar um enunciado. A frase tem uma proposição. Tente descrever o argumento do autor com as suas palavras. Tente descrever o argumento do autor. Veja se ele encontrou uma solução para aquele problema ao qual ele se propôs. Tá, esse autor ele quer resolver isso aqui. Será que ele resolveu? Será que esse livro tem a resposta ao problema dele ou ficou sem resposta? Estão percebendo que essa leitura é um estudo? Não é ler para terminar o livro, não é ler para passar a página, não é ler para ser rápido. Ah, eu leio muito rápido. A leitura rápida é inspecional. Essa aqui não, essa é analítica, demorada, dedicada. Tem mais regras, mas eu vou encerrar com essa aqui, que é dizer entendo, né? Só dizer entendo. À medida que você vai lendo a obra, você vai poder perceber na sinceridade do próprio estudo se você consegue manifestar para si mesmo, não é para os outros. Eu entendi. Só depois que você perceber se entendeu é que você diz concordo ou discordo. Para evitar o erro de concordar ou discordar sem ter entendido. E nós vemos isso acontecer na vida de estudos. Um último adendo. Recomenda-se a leitura dos clássicos, aqueles estabelecidos na história, aqueles que se provaram no tempo, e as grandes obras literárias de ficção, para favorecer a imaginação, para alargar o intelecto, ajudar nas referências culturais. E aí, para ler ficção, não tem essas regras. Para ler ficção, o que você precisa fazer é se colocar o máximo que você puder no lugar daquele personagem e viver aquela vida e sentir o que ele sente, viver aquela história, estar naquela história. E isso vai trazer os aprendizados naturais daquilo que aconteceu naquela vida. Então, para ler ficção, você se joga como um personagem na obra. Você não é um analista, não está procurando argumento. Você quer viver aquela vida, sentir no peito aqueles sentimentos que não são de uma história sua. É da história daqueles personagens que você está lendo. Muito obrigado. Se este conteúdo que você acabou de assistir faz sentido para você e despertou o seu interesse de iniciar a sua jornada na travessia, faça como os mais de 6.000 alunos que já participaram da primeira turma e garanta a sua vaga. Lembrando que as inscrições para a segunda turma estão disponíveis por tempo limitado. Confira agora alguns dos depoimentos dos nossos alunos. Assim, cursar a travessia e os cursos da Brasil Paralelo, eles me trazem um senso assim de pertencimento. Assim, que eu não estou sozinho no mundo, porque a gente vive num mundo que é uma bagunça, né? E assim, às vezes no próprio núcleo familiar, amizades, a gente não se identifica tanto. E aí, a Brasil Paralelo é sempre para mim um refúgio. Eu vou assisto um vídeo e às vezes parece que está sendo tiradas as palavras da minha cabeça. Fazer a travessia do Brasil Paralelo significou para mim consolidar um conjunto de conhecimentos. Para mim significou bastante isso, descobrir o Brasil, descobrir o significado de alguns conceitos que foram trazidos de maneira equivocada, eu acredito. Foi uma mudança de pensamento em diversos temas. Eu não imaginava ter toda essa gama de assuntos que foi tratado, então trouxe muita mudança de algumas coisas que a gente vem carregando durante a nossa vida, acha que aquilo é certo, então desmentiu muitas coisas e me deu uma luz sobre diversos temas.
Não perca tempo e toque agora no primeiro link da descrição para garantir a sua vaga. Nós, da Brasil Paralelo, te aguardamos em nossa plataforma. Muito obrigado e até breve.